Olá, segundos anos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é na apostila 2, aula de número 12, atividade de criação. Como a aula ficou muito extensa, ela foi dividida em parte 1 e 2. Faremos agora a parte 1, que vai da página 23 a 25. Vamos lá? Os objetivos dessa aula, pessoal, é dar continuidade à reflexão que iniciamos na aula anterior, referente à reportagem e à crônica. Porém, dessa vez acrescentando a carta ao leitor, porque estamos abordando uma proposta da Universidade Federal de Goiás, em que o candidato ele podia ler uma coletânea de textos, que são 9 textos que nós vamos fazer a leitura, e através desses textos ele escolher se ele queria redigir uma reportagem, uma crônica ou uma carta ao leitor. Então imagine que você vai participar do vestibular da Universidade Federal de Goiás. E a proposta de redação é a escolha de um dos 3 gêneros, reportagem, crônica ou carta ao leitor. O tema é único, é o pânico moral, estratégia para promover a qualidade de vida ou para controlar a sociedade pelo medo. O primeiro texto é pânico moral. Pânico moral, pessoal, é a mesma coisa que pânico coletivo. Alguns sociólogos denominam que é um pânico comum, porém, ele talvez não seja tão comum em algumas ocasiões. Ele pode ser denominado através de um perigo real e não imaginário. Os boatos, eles servem para ampliá-los. No caso de se bater uma praga, como aconteceu na Europa em 1348, na esfera econômica, um pânico pode bastar para produzir efeitos cuja possibilidade desperta o pânico nas pessoas. Também vivido nos Estados Unidos em 1873, quando surgiu a crise econômica, o surto de gripe equina do colapso também. Como nós estamos vivendo hoje a pandemia no mundial, né? Devido ao coronavírus. No caso de pânicos coletivos, é muito comum que se busque bodes expiatórios. Que são eles? É achar um grupo ou pessoas, indivíduos, para que sejam culpados por tudo o que está acontecendo. E essas debilidades, principalmente, que acontecem no sistema econômico, social e político. Então, sempre a gente quer arrumar um culpado para isso. As histórias sobre vilões que envenenam reservatórios de água, que torturam e matam crianças, esse tipo de boato, eles já existem desde o século XIV. E eles podem ser considerados como uma paranoia coletiva, o que causa o pânico moral, o pânico coletivo em toda uma população. Então, pessoal, o texto ele termina dizendo que o pânico ele pode sim representar uma reação excessiva, mas ao mesmo tempo uma reação a um problema real. E aí ele nos questiona: seria possível encontrar um caminho intermediário para a gente ignorar ameaças reais de coisas que estão acontecendo, ignorar esses pânicos coletivos? Se a própria comunicação ela tem um papel importante a desempenhar quanto a essa questão. Essa é uma matéria da Folha de São Paulo, dia 3 de maio de 2009. O texto número 2, pessoal, é como se fosse o cabeçalho de um e-mail, que tem lá from, né, GFLD, to, para, o e-mail protegido, a data, né, que é um domingo, dia 8 de setembro de 2002, e o assunto, que é o subject, que é Secretaria Pública e Pânico Moral. Então, já pelo título, né, pelo assunto, a gente vai ver que vai se tratar do que a gente pensa, né, em relação a o que gera o pânico moral em relação à falta de serviços públicos adequados, né? A falta de segurança pública. Então ele fala nesse e-mail, nesse texto e-mail, né, que mensagens também são indutoras a pânico moral.
que podem ser disseminadas pela mídia, tendo sua origem em indivíduos de grupos interessados em mudar normas coletivas ou práticas sociais, estando dispostos a fazer com que os demais aceitem tais mudanças, mesmo sob um clima de medo e coletivo e perplexidade. Então são pessoas que utilizam da mídia para fazer esse tipo de coisa. E aí, em se tratando de falta de segurança pública, um exemplo bastante atual é se disseminar o pânico moral quando você diz que o Brasil tem uma vinculação alegada à falência do Estado em relação ao crime e à violência que são praticados por jovens. Todas essas causas dessa situação são denunciadas ao Estatuto da Criança, o ECA, né? E aí tem o artigo 228 da Constituição Federal, quanto à idade mínima de responsabilidade penal de 18 anos, e segundo o conteúdo dessas mensagens, o ECA supostamente ele estaria minimizando a autoridade policial, enfraquecendo o Estado e servindo de estímulo para a delinquência entre jovens brasileiros. Eles consideram os jovens brasileiros menores, né, de 18 não tão inocentes, com idades, né, que são menores ao proposto lá no ECA. E aí, pessoal, na última parte do texto, ele diz o seguinte, que se a falta de segurança pública gera um pânico geral, né, um pânico moral na população, isso é um problema que não adianta ficar essa briga entre quem propõe o pânico moral, quem se opõe ao pânico moral, que realmente é um problema que tem que ser resolvido. E qual seria também o equilíbrio entre as medidas reativas necessárias que têm que ser tomadas para que esse pânico não exista, né? A médio e a longo prazo? E é uma pergunta que fica também no ar, né? Em relação à segurança pública, que o Estado deveria revelar a competência na gestão de tão importantes questões de interesse público. O texto 3, pessoal, na verdade é uma discussão, né, que ele fala que chega até a cozinha para ser um bate-papo. E ele fala que ele tem saudade de alguns anos atrás, em que as previsões sobre o aquecimento global eram mais modestas, né? E que eram entre 0,5 a 1 grau Celsius em um século, e atingiria, né, o aquecimento global. Depois elas passaram para 1,5 a 4 graus Celsius. E hoje até chegou a um aumento de 8 graus Celsius, né? Que ao invés de durar um século, duraria menos de 50 anos. Nessa segunda parte do texto, ele também discute a questão do marketing ecológico. E ele fala que parece que é uma coisa que é obrigatória e se alastrou que nem uma praga. Além disso, ele questiona e termina essa discussão, esse texto, né, com a questão dizendo assim, será que tudo que já se gastou em marketing ecológico daria para recobrir o que queimou de uma floresta amazônica, né, em questão do que vamos sofrer com o aquecimento global? O texto número 4, ele foi extraído da revista Isto É. Era uma previsão de que haveria o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012, devido a um raro alinhamento do Sol com o centro da Via Láctea, daria o início a uma série de eventos desastrosos, né? Terremotos, dilúvios, pragas, distúrbios eletromagnéticos, e aí culminaria no final dos tempos, né? E aí, como se não pensar, se já aconteceu tantas coisas ruins, como a crise econômica mundial, que nós vimos nos textos anteriores, gripe suína, aquecimento global no texto anterior, alteração de ciclo solar, guerras e até desigualdades sociais, né, que levam a tantas coisas ruins. E ele também fala que até Hollywood embarcou na onda de lançar produções milionárias em relação a esse assunto, explorando o tema do final do mundo. E aí, na última parte do texto,
é falado que a data estava escrito aonde? Que haveria o fim do mundo, né? E aí ele diz que foi em oráculos, foi em profecias, nos calendários maias, nos textos de Nostradamus, na Bíblia, né? Em programas até de computador, que filtra as datas, nas tendências do computador. E aí começou a se misturar a ficção, ciência e religião, para que chegasse a essa probabilidade, né? Mas ele termina também, como a maioria dos outros textos, com uma interrogação. Até onde é real essa confusão de história, de astronomia, de astrologia, de religião? Até onde, né, isso é realidade ou ficção? O filme Fim do Mundo, 2012, ele foi estreado nos cinemas em 2009, inspirado na profecia maia, que afirmava que o mundo ia acabar dia 21 de dezembro de 2012. Era o longa de produção de filme Catástrofe, do cineasta Roland Emmerich, que também foi diretor de Independence Day, Godzilla, Um Dia Depois de Amanhã, filmes referentes ao fim dos tempos. No filme, dentre outras cenas, está uma em que o Rio de Janeiro também estava sendo destruído.